Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa UF no Plural. Hoje nós vamos abordar a pesquisa de professores da Universidade Federal de Uberlândia que busca converter energia solar em combustível. O resultado da pesquisa pode contribuir para que a gente não dependa tanto de outros tipos de combustíveis que têm elementos que poluem o meio ambiente, como o dióxido de carbono, por exemplo. Para conversar sobre este tema, nós convidamos um dos professores responsáveis pelos estudos, É o Antônio Otávio de Toledo Patrocínio. Professor, muito obrigado pela presença. Agradeço o convite e a oportunidade de discutir esse assunto aqui num ambiente tão agradável. Que bom. Professor, o senhor é um dos coordenadores, o senhor coordena os estudos. Como que isso foi feito? Quem participa desse estudo? Bem, esse estudo faz parte das atividades do Laboratório de Fotoquímica e Ciências de Materiais, um laboratório que é coordenado por mim e pelo professor Antônio Eduardo, da Hora Machado, ambos pertencentes ao Instituto de Química, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. O estudo é parte, ou uma consequência, de um caminho dentro da pesquisa na área de fotocatálise e conversão de energia solar. Professor, quando que vocês tiveram esse start? Quando que começou esse trabalho? E por que vocês tiveram essa iniciativa, Bem, o start é algo quase natural, uma vez que nós somos um grupo de fotoquímica. Na fotoquímica, nós tentamos investigar a interação da radiação eletromagnética com a matéria. E tentamos fazer química, ou seja, quebrar ligações químicas e formar ligações químicas a partir dessa interação. Uma vez que a energia solar é uma fonte praticamente inesgotável de energia, abundante, e o tema energia está bastante em voga, a aplicação dos conceitos de fotoquímica na conversão de energia solar é um processo quase que natural e uma possibilidade de aplicação direta dos trabalhos para resolver um problema da sociedade. Professor, como que é hoje? A gente tem algum projeto semelhante, algo que vise aproveitar essa energia de maneira que se aproxime desse projeto que vocês estão estudando ou não? Assim, o tema que nós pesquisamos é um tema bastante procurado em todo o mundo. Há diversos grupos de pesquisa, tanto no Brasil quanto no exterior, que buscam promover o que nós chamamos de fotossíntese artificial, ou seja, a captação da energia solar e o armazenamento na forma de ligações químicas, que possam posteriormente serem quebradas, ou seja, num processo de combustão, e aí você tem energia disponível para a realização de diferentes trabalhos. Daqui a pouco a gente vai falar dessa conversão, mas antes disso, o armazenamento, como que ele se daria na prática, professor? Bem, tudo isso depende do tipo de combustível que você pretende gerar. A maior parte dos combustíveis que se pretende gerar são gasosos. Então você precisaria de um tanque de armazenamento, como um botijão de gás, ou algo um pouco mais avançado, que são ligas metálicas porosas que armazenam nos seus poros esses gases que são gerados durante o processo de conversão. Porém, há a possibilidade também da geração de combustíveis líquidos. É um desafio, mas há essa possibilidade. E aí você também precisaria só de um recipiente adequado para armazenar o líquido combustível que você está gerando. Então a proposta é gerar combustível e energia elétrica, não é isso? Sim, na verdade os dispositivos não fariam as duas coisas ao mesmo tempo. Basicamente, a conversão de energia solar se resume na absorção da luz, essa luz que chega para nós todos os dias, em diferentes faixas de comprimento de onda ou diferentes energias. E o segundo processo que é realmente importante é o processo que nós chamamos de separação de cargas, ou seja, a partir da absorção da luz solar, nós geramos um campo elétrico, nós geramos uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica pode ser empregada diretamente, e aí nós estamos falando
de um dispositivo fotovoltaico, em que a luz solar é convertida em eletricidade, você utiliza a eletricidade para realizar algum trabalho, ou essa corrente elétrica pode ser transportada por um catalisador, ou um centro onde ocorre a conversão de materiais pobres em energia para materiais ricos em energia. Por exemplo, a quebra da água em hidrogênio e oxigênio gasosos, ou a redução do CO2, a conversão do CO2 em metano ou um outro tipo de combustível. Professor, só para ficar mais claro, eu sou leigo no assunto, pode ser que muita gente em casa também seja. Que diferença, por exemplo, tem isso na parte elétrica, pelo menos, essa captação daquelas que a gente conhece, que o pessoal usa em cima de casa para captar energia do sol, e aí eles usam para manter a casa ali, né, de maneira, com essa energia elétrica ali. Sim, hoje está amplamente difundido na nossa sociedade duas formas de conversão de energia solar. A primeira, nós temos praticamente em todas as casas, ou na grande maioria delas, e é algo extremamente viável, que é o aquecimento de água, né? Que é um processo térmico. Então você utiliza a radiação solar para aquecer um fluido, que é a água, e você utiliza isso para substituir, pelo menos em parte, o chuveiro elétrico e outros aquecedores que funcionam à base de energia elétrica. Um pouco menos difundido, mas já disponível no mercado, são as células fotovoltaicas, em que a conversão chega até eletricidade. Essas são aquelas placas? São aquelas placas, geralmente de cor preta, que ficam em cima dos edifícios e das construções. Essas placas que são utilizadas hoje se baseiam no material que nós chamamos de silício. O silício é o mesmo material que é utilizado para fazer os chips de computadores e todos os dispositivos eletrônicos que nós conhecemos hoje. Uma desvantagem da tecnologia baseada no silício é, primeiro, o custo, que vem reduzindo nos últimos tempos, mas ainda é um pouco acima de outras formas de geração de energia elétrica, como a hidroeletricidade ou mesmo as usinas térmicas. E outra desvantagem é o que nós chamamos de balanço de energia. A quantidade de energia que é gasta para a construção de um painel fotovoltaico baseado em silício é maior do que a quantidade de energia que esse painel vai te devolver na forma de eletricidade durante toda a sua vida útil. Então, se você pensar de um ponto de vista ambiental, você está despendendo muito mais energia do que você está recebendo por aquele dispositivo. Por conta disso, há diversas pesquisas para a produção de uma nova geração de dispositivos fotovoltaicos. O silício nós chamamos de dispositivos de primeira geração. Já há disponíveis os dispositivos de segunda geração, que são os filmes finos, e nós trabalhamos com os dispositivos de terceira geração, que são células solares que não utilizam processos tão energeticamente custosos para serem produzidos. Isso tem um preço, o preço é a eficiência. Nós produzimos células que são ligeiramente menos eficientes que as células de primeira geração, porém o custo, tanto energético quanto econômico, é menor. Professor, estas placas então, que ficam em cima das casas, embora para aquele morador específico possa, no decorrer de alguns anos, surtir algum efeito de economia financeira, energicamente falando, em termos para o meio ambiente, o custo utilizado para fazer não compensou isso, que eu entendi? Sim, do ponto de vista energético, a quantidade de energia que você utiliza na produção daqueles painéis fotovoltaicos é maior do que a quantidade de energia que ele vai entregar a quem comprou, ao consumidor, durante o tempo de vida que ele vai ficar em cima do telhado.
Isso para o consumidor não é tão importante, porque para ele vale a economia financeira. O custo-benefício para ele é ótimo, porque mesmo que demore um pouco, ele vai ter esse efeito reduzido ali, né, essa economia feita. Exatamente. Mas eu falo, para o planeta não é bom. E se você pensar na possibilidade de expansão e larga utilização da energia fotovoltaica pela sociedade, é preciso que haja alternativas. Um outro ponto é a possibilidade de você fazer o que nós chamamos de combinação com a própria arquitetura do edifício. Aquelas placas convencionais, elas só podem ser utilizadas no telhado, né? Você não tem outra possibilidade de integração com outras partes do edifício. As células que nós produzimos, nós podemos fazê-las com diferentes graus de transparência, de tal forma que a impressão final, para quem olha o dispositivo, é uma impressão de um vidro fumê. Algo que poderia cortar parte da radiação que entra para dentro do edifício, e essa radiação que não entra para dentro do edifício está sendo convertida automaticamente em eletricidade. O senhor fala esteticamente seria melhor? Sim, há a possibilidade de utilização delas como vidros de janelas. Isso aumenta a área disponível para a aplicação, porque você não tem mais só o teto do edifício, mas você tem toda a fachada do edifício para a aplicação desses dispositivos. Professor, a gente vai dar uma pausa e já volta. Bom, UFO no Plural vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com um monte de assunto que interessa você que está aí. Portanto, eu te espero. Até lá! Os mineiros, apesar das dificuldades, estão superando velhos desafios. Com os fóruns regionais, o governo de Minas Gerais foi a todos os territórios para ouvir de perto a população. E as entregas começaram a chegar. Os fóruns inauguram um novo jeito de governar, onde a população participa e define com o governo as políticas para cada região. Assim, o Estado vence desafios, ao lado de quem sabe o que mais precisa ser feito. Os mineiros. Minas Gerais. Governo de todos. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita fácil e deliciosa que fica pronta em 3 minutinhos. É só colocar a água para ferver. Macarrão instantâneo é bom, mas todo mundo faz. Seja bom mesmo. Saia do comum e faça mais. Curso de criação em duplas, desafios e vantagens. Com Danilo Scatino, ex-Mullen Lowe e Léo Burnet Taylor Made. Dias 17 e 18 de junho. Faça já sua inscrição. Cursos app. Seja bom mesmo. A Caixa está do lado do produtor rural para o que der e vier. Por isso oferece crédito em todos os momentos. Antes do início do plantio, na hora de comprar sementes, vacinas, ração. Para investir em equipamentos ou para melhorar a propriedade. E até a hora da venda. E do repasse para cooperativas. Conte com o crédito rural da Caixa para todos os momentos. Caixa, a vida no campo pede mais que um banco. UFO no Plural está de volta e hoje a gente está abordando uma pesquisa feita por professores da UFO e que busca converter energia solar em combustível limpo. Aqui comigo está o coordenador do projeto, professor Antônio Otávio de Toledo, Patrocínio. Professor, no bloco anterior a gente estava falando sobre a estética desse material utilizado por vocês, que é melhor do que aquelas placas, enfim, que podem serem colocadas somente no telhado. Sobre o material utilizado, o senhor disse que o outro material também traz um monte de problemas, enfim, pode na verdade não ser tão benéfico, o material utilizado naquelas placas. A diferença deste material para o que vocês utilizam? Bem, o material utilizado nas células fotovoltaicas tradicionais, ele não causa grandes problemas, é um material estável. A grande questão é a necessidade de purificação. Você precisa purificá-lo a um grau extremamente alto de pureza
para que você consiga efetuar a conversão de energia solar em eletricidade de forma efetiva. Então, no processo de produção é necessário ambientes com atmosfera controlada, salas limpas, tudo que torna o processo mais caro. A nossa tentativa é de utilizar materiais alternativos de uma forma que um material se combine com o outro e realize funções específicas. Se você tentar analisar a forma como a natureza faz isso no processo de fotossíntese natural, em que a energia solar é utilizada como força motriz, como energia inicial para que a água e o CO2 sejam convertidos em glicose e oxigênio, esse oxigênio que nós respiramos, você nota que há uma série de organelas, ou seja, uma série de moléculas de espécies químicas que trabalham de forma conjunta, mas cada uma delas realizando funções diferentes para que ao final você tenha o processo de fotossíntese acontecendo. O que nós tentamos fazer é mimetizar isto. Tentamos organizar diferentes materiais dentro do dispositivo, de tal forma que um deles, que é o corante, absorve energia solar, um segundo material, que é o semicondutor, transporte os elétrons até o circuito externo, ou seja, que cada um dos componentes realize uma função específica e que ao final você tenha corrente elétrica. É a mesma ideia que a natureza usa, só que nós tentamos fazer isso com materiais que sejam abundantes, que tenham um custo de processamento menor. Professor, o projeto vai além, né? A gente sabe, talvez uma parte até mais importante é a questão do combustível, né? No momento que a gente, enfim, as frotas vão aumentando, de veículo inclusive, e usa-se muito combustível, todo mundo poluindo aí gera um monte de problemas, fatores, efeito estufa. Vocês objetivam aí acabar com isso, né? Ou pelo menos diminuir isso através da criação de outros tipos de combustível. Isto. Os problemas ambientais, em decorrência da queima de combustíveis fósseis, se deve principalmente ao fato de que nós temos praticamente uma única fonte primária de energia. Nós utilizamos muito combustíveis fósseis. Ou seja, a solução para o problema do efeito estufa ou outros problemas ambientais devido a essa queima de combustíveis fósseis, ela não paira sobre um único dispositivo, né? O que deve ser pensado é a ideia de diversificação da matriz energética, ou seja, várias soluções, como por exemplo a energia eólica, a fotovoltaica, a fotossíntese artificial para geração de combustíveis, a utilização de biomassa, ou seja, várias soluções que possam trabalhar em conjunto e dependendo do local que elas são empregadas, de tal forma que haja uma integração com a comunidade onde aquilo vai ser utilizado. Então, nós não temos a menor pretensão que as nossas pesquisas vá resolver esse problema de forma global. O que nós tentamos fazer é buscar alternativas para a geração daquilo que nós chamamos de combustíveis, que nada mais são que espécies químicas de alto conteúdo energético, que quando sofrem um processo de combustão, processo de queima, liberam grandes quantidades de energia. Para isso, a ideia é que nós pegamos espécies que os químicos chamam oxidadas, como por exemplo o CO2, a água, e nós coloquemos dentro dessas moléculas elétrons, ou seja, façamos o processo de redução. No processo de redução, você gera espécies com alto conteúdo energético. Então, a nossa ideia é utilizar o CO2 que está na atmosfera ou a água para produzir combustíveis que, quando queimados, produzem água e CO2. Ou seja, você utiliza CO2, utiliza a água, queima, produz água, CO2 e o ciclo se fecha. Né? Você tem algo cíclico e que não gere o acúmulo desses gases na atmosfera e isso cause todos esses problemas de aquecimento global, efeito estufa, etc.
Professor, em que etapa do estudo que vocês estão? Como químicos, o nosso foco é sempre nas moléculas, né? É sempre buscar gerar espécies químicas que possam realizar esse trabalho da forma mais eficiente possível. Então, hoje o grupo atua muito na síntese, na preparação de materiais e na avaliação da atividade fotocatalítica desses materiais. A partir dos materiais mais eficientes, nós tentamos gerar dispositivos, ainda em escala laboratorial, para avaliar a conversão da energia solar em combustíveis. Então, no estudo, esse é o nosso momento atual, o momento de preparação e avaliação de diferentes materiais para aplicação na produção de combustíveis a partir da energia solar. Mas já existe a conversão? Nós já efetuamos essa conversão rotineiramente dentro do laboratório. Obviamente, há diversos desafios para que isso se torne algo comercial e amplamente utilizado, como o processo de produção em larga escala, avaliações da estabilidade, né? Toda a questão do custo de produção, que é algo que nós ainda não trabalhamos, porque ainda nós estamos preocupados em entender o processo do ponto de vista fundamental, do ponto de vista de quais são as etapas limitantes para que a conversão aconteça. Como que vai ocorrer essa conversão? Só para, se a gente pudesse ser um pouquinho mais claro com relação a essa conversão. Bem, para que a conversão de uma espécie química oxidada, uma espécie química reduzida ocorra, o que nós temos é um catalisador. O catalisador é uma molécula química que é projetada num tipo que nós chamamos de engenharia molecular, né? Nós trabalhamos em nível de nanotecnologia para projetar um centro catalítico onde o CO2 em contato com esse centro catalítico, que é ativado pela energia solar, é reduzido a metano ou CO ou outro produto de redução. Ou mesmo a água, quando em contato com esse centro catalítico, produz a hidrogênio, que é um combustível considerado limpo, né? Então, todo o nosso trabalho está focado nesse centro catalítico. Uma molécula que é especialmente desenvolvida, desenhada para realizar esse trabalho. Além do hidrogênio, algum outro combustível? Há diversas possibilidades a partir da redução do CO2. Né? O CO2 ele pode ser reduzido ao metano, ao gás metano, que também é um combustível, e também há outras combinações. Uma combinação muito utilizada principalmente pela indústria é o chamado gás de síntese, que é uma mistura do monóxido de carbono com o hidrogênio. Esse gás de síntese não é utilizado como combustível pela população, porém é um dos principais insumos para a indústria produzir os polímeros, os plásticos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Uma dos grandes questionamentos a respeito dos combustíveis fósseis é que todo mundo preocupa com a parte do combustível, com a gasolina, ou a possibilidade disso terminar, mas também nós temos que nos preocupar com os outros derivados de petróleo. Aqueles que nós utilizamos para fazer os plásticos e todos os materiais que são utilizados aí no nosso dia a dia. Mas essa segunda opção para fazer plástico, por exemplo, seria limpa? Sim, se você pensar que o seu insumo inicial é luz solar e o CO2, que a princípio está na atmosfera, né? Então, o que nós estaríamos fazendo é captando o carbono que está na atmosfera e convertendo ele em um insumo que pode ser utilizado para a indústria para produzir outros materiais derivados do carbono. Professor, nosso tempo está acabando. Só para encerrar, existe uma previsão de quando a sociedade vai poder colher frutos deste estudo? Vocês já fizeram uma prospecção com relação a tempo, quantos anos, 5, 10, 20 anos? Bem, nós não temos um tempo bem determinado para isso, e a razão é simplesmente que os avanços na ciência podem demorar muito tempo ou, de repente, algo pode acontecer que dê uma virada. Do ponto de vista do mercado de energia, é sempre algo difícil de se falar, porque muito além de uma solução viável, há também a questão da implementação, como distribuir
isto para toda a sociedade. Então é muito leviano falar em um tempo determinado. Mas eu acredito que essas soluções podem estar disponíveis sim a médio para longo prazo. A partir de 5 anos, né, essas soluções já podem aparecer muitas vezes para aplicações específicas e espero eu a longo prazo de uma forma generalizada. Tá, ok, mais uma vez muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Bom, obrigado a você também que está em casa e que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau.